A palavra empatia, no senso comum, refere-se à necessidade de, em um determinado conflito, em uma determinada comunicação desafiadora, colocar-se no lugar do outro, enxergar as proposições e as posições assumidas pelo outro a partir dos olhos do outro. Entender por que é que o outro expõe os discursos que expõe e, a partir deste colocar-se no lugar do outro, entender a vida, observar as coisas a partir dos olhos, do entendimento do outro, criar mecanismos que aproximem estes discursos do outro dos teus próprios discursos. Esta é uma preposição, essa é uma discussão, esse é um conceito, poderia até dizer assim, do senso comum, porque é impossível testar esse tipo de proposição cientificamente. É impossível que nós, dadas as condições materiais que são as nossas no corrente ano, na corrente época, nos colocarmos no lugar dos outros. É impossível que você, que me assiste, se coloque no meu lugar, ainda que eu utilize um óculos com câmeras, que você possa ver exatamente as mesmas coisas que eu, a interpretação que você fará para as mesmas coisas que eu vejo são diferentes, serão diferentes. Uma vez que a interpretação, as percepções, a personalidade, os nossos jeitos e trejeitos e maneirismos de todos os tipos, a conformação humana se dá a partir de um exercício constante, frequente, intenso de sociedade, um exercício de vida em sociedade, um exercício de convívio social. É no convívio social que eu descubro que eu tenho que usar essa roupa, cortar o cabelo desse jeito, usar essa aliança, falar da maneira como eu estou falando com você, os valores que eu utilizo para respeitar as pessoas, os valores que eu utilizo para desrespeitar as pessoas. Todo esse conjunto de aparato de como é que a vida deve ser feita se faz no convívio social. Sendo assim, cada pessoa tem uma individualidade muito peculiar a ela, embora a subjetividade, embora a sociedade, embora de onde ela tire a maior parte dos seus valores sejam comuns, seja disponível para outras pessoas. Então, embora a gente viva numa sociedade cristã, numa sociedade pobre, né, desigual, racista e todos esses aspectos, e eu nem estou me preocupando aqui se isso é bom e se isso é ruim, tá? Eu só estou me preocupando em descrever a forma da nossa sociedade, embora todos nós estejamos nesta sociedade e compartilhemos valores nesta sociedade, cada um de nós vai viver uma trajetória específica, com uma região geográfica específica, né? Então quem nasce em Curitiba vai viver muitos dias de nublado e frio, quem nasce em Fortaleza não vai ter essa mesma vida, e isso vai fazer toda a diferença na interpretação das realidades, por exemplo. Além do social, ainda tem o dado da realidade, né? As questões objetivas da vida. Então, é impossível, dadas as questões materiais e dadas as questões sociais, que alguém se coloque no lugar do outro. O discurso de colocar-se no lugar do outro pode até ser utilizado de maneira a menosprezar a posição do outro. Então, eu reforcei na aula de comunicação que este conceito, que é tido como a base para a geração de conflitos, ao contrário, funciona muitas vezes como a base
para não conflitos, ou seja, para as pessoas manterem uma certa distância. Eu sou uma pessoa diferente dele e eu vejo as coisas como ele quer ver, eu entendo, eu me ponho no lugar dele, eu sei como ele está se sentindo. E aí eu afasto a pessoa, né? Eu afasto a individualidade, eu afasto a pessoa dos problemas que ela vive para uma incapacidade. Eu afasto ela de mim apontando que ela vive como vive, distante da minha forma de interpretação do mundo, pela sua incapacidade de ligar os pontos, porque eu me coloco no lugar dela e eu consigo ver que ela é fraca. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que usam empatia o fazem dessa maneira, mas eu estou dizendo que a empatia serve para afastar e serve para, muitas vezes, ser utilizada como condescendência, uma forma de menosprezo, de preconceito. Então é um tema, é uma palavra bonitinha, né, muito usada, assim, as pessoas quando elas querem parecer inteligentes, elas usam essa palavra sem muito saber as implicações de usar essa palavra. Então, como eu estou escolhendo temas importantes dentro do curso de comunicação, de gestão de pessoas e no assunto de comunicação, eu fiz questão de chamar atenção para isso. A palavra empatia, desta maneira, de se colocar no lugar do outro, ela é impossível, esse significado é impossível. Mas ele é utilizado pelas pessoas para fazer uma manutenção de distâncias, de uma manutenção de separação entre as pessoas e também para usar de condescendência. Uma pessoa que fala que se coloca no lugar do outro, ela sempre, quer dizer, quando ela está usando de condescendência para fazer isso, ela está falando que está se colocando no lugar do outro porque o outro tem uma posição inferior em relação a ela. A pessoa dificilmente vai usar a expressão de eu me coloco no lugar do outro, eu vou usar empatia para com você, quando ela está falando de pessoas que ela entende que são superiores a ela. Ela sempre vai falar de empatia quando ela percebe pessoas em condições inferiores a ela. Então isso é, de certa maneira, com muito cuidado nas palavras, mas isso é um uso perverso. É um uso não pensado, não deliberado. As pessoas, quando se referem à empatia dessa maneira, elas estão criando uma porta para serem preconceituosas. E eu estou dizendo que para a gente não permitir essa interpretação da nossa conduta, uma das formas de interpretar a palavra empatia é respeito. Ao invés de empatia significar condescendência, empatia significar respeito. Eu não consigo me colocar no seu lugar. Eu não consigo entender as coisas como você. A singularidade do indivíduo que você me impede de tomar o seu ponto de vista e entendê-lo a pleno. Então é mais fácil que eu use para com você o respeito. E a partir dos enunciados que você pronunciar, os discursos que você pronunciar, as defesas e pontos de vista que você pronunciar, eu os tome como se fosse o meu próprio ponto de vista. É isso que a gente pode fazer. O que você está dizendo, eu vou interpretar da maneira como eu posso. Eu vou interpretar da maneira da minha trajetória e vou respeitar que o que você está dizendo é cercado de deliberações e é um produto da tua racionalidade, das tuas emoções, e eu vou tomar esse produto como sendo verdade, como sendo genuíno, como sendo valoroso e vou argumentar em cima desses teus pontos. Então aqui, ao invés de aumentar as distâncias em função de um processo de empatia, entre aspas, porque eu quero me distanciar, então eu falo, eu me coloco no seu lugar, eu entendo você, mas eu não entendo, eu não quero, eu nem gostaria, mas eu estou usando essa palavra aqui apenas para aumentar a distância entre nós, ou te deixar exatamente onde você está, ou para ser condescendente com você, ou para te colocar numa posição subalterna.
Ao invés de eu fazer isso, eu falo, não, eu não entendo, eu quero ser empático no sentido de que eu quero respeitar os seus pontos de vista, e já que você disse assim, tomando isso como referência, eu uso esses teus argumentos para interpretar as mensagens da minha forma e replico, triplico, faço quantas vezes for o retorno para você de mensagens da melhor maneira possível, de acordo com o que eu entendo que seja a sua capacidade intelectual, e você, com isso, tem a chance de ser tomado por uma pessoa exatamente igual a mim, mas não igual em termos de intelecto, igual em termos de concepção, em termos de emergência, em termos de agência sobre a realidade. Então, esse assunto é bem simples, mas por outro lado ele tem uma complexidade muito grande. A empatia do senso comum deve ser abandonada por nós. Nós devemos abandonar essa ideia de me colocar no lugar do outro. Isso não tem levado a gente a entendimento nenhum. Ninguém se coloca no lugar do outro. Quando o faz, pode fazer dessa maneira como eu estou apresentando, com alguma condescendência, ainda que não seja intencional. Da maneira como eu estou propondo, equivalendo a empatia a respeito, eu vou entender a sua posição e vou respeitar você, vou respeitar os seus enunciados, os seus discursos e vou aceitá-los, vou concordar com eles e vou tomá-los como referência ou não, vou discordá-los, vou combatê-los, vou respondê-los, vou criticá-los sem condescendência. Serei o que devo ser, dados os discursos que você profere. Eu não vou ser a pessoa que vai interpretar se o seu discurso é certo, errado, se você é isso, se você é aquilo, porque eu estou me colocando nos seus olhos, eu estou interpretando o mundo como você e eu estou vendo que você é uma pessoa limitada e uma pessoa limitada como você só poderia fazer esses discursos que você faz. Não. Esse discurso que você fez não está certo, ou está certo, mas vamos pegar aqui pelo lado ao contrário. Não está certo. E eu entendo que o problema desse teu discurso é isso. Com clareza, com polidez, com educação, claro, mas tratando a pessoa como ela de fato é. Então esse ponto da empatia, eu espero que tenha ficado claro para você, é um ponto bem importante. Você se tratar as pessoas com empatia nesse significado do respeito, nesse significado de tomar as pessoas como seres que merecem ter os seus discursos interpretados da maneira como eles foram proferidos, sem diminuir a qualidade ou a importância do emissor, se nós fizermos uso da empatia dessa maneira, teremos muito mais facilidade de nos comunicar. Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui, fica por aí e todas as vezes que eu mandar um outro vídeo para o ar, você vai saber. É só clicar no sininho. Um abraço. Tchau.